ser criativo tem a ver com a forma com o que você vê a sua vida. Eu fiquei até ouvindo aqui você falando. Criatividade, ela tem um quê de um tom até meio positivo e positivista da vida, sei lá. Não sei se dá para ser criativo, não enxergando possibilidades, sabe? Não que, por exemplo, frustração ou tristeza não sejam gasolinas e combustíveis para ser criativo. Mas eu acho que é a forma com que você se posiciona na vida mesmo, sabe? Isso não tem a ver com uma positividade falsa, felizinha, good vibe, mas eu acho que com uma visão meio progressista da vida, sabe assim? De querer algo a mais, de querer uma ação. Eu acho que o ser criativo, ele tem a ver diretamente com o seu ponto de vista, com a forma que você enxerga a vida, sabe? Não só o ponto de vista, mas, por exemplo, a pessoa que é criativa, ele é positivista porque na criatividade você está criando e não julgando. Então, quando você está criando, você está dando asas à imaginação. Cara, vamos fazer isso, fazer aquilo e 1000 possibilidades. Você não está pensando em como eu vou fazer. Eu estou só imaginando, criando, alimentando as minhas ideias. E com isso, há uma visão mais positivista que passa. Mas você acha que quando você se coloca nesse filtro do julgamento, antes, por exemplo, de colocar o objeto, seja ele qual for, em ação, você tende a abandonar o processo criativo, algo nesse sentido? Tipo, o julgamento é o grande vilão de não ser criativo? O julgamento, ele vem, na verdade, quando alguém da mesa vai falar o seguinte, tipo, e como é que a gente faz isso? Né? E aí eu acho que surge o julgamento, não no julgamento na própria palavra, tipo, mas isso não vai funcionar. Mas não é nesse sentido. Eu acho que o julgamento vem, e como é que a gente faz isso? Aí parece que você sai do transe, e aí você volta pro mundo, pra realidade e fala, é verdade, não parei pra pensar nisso, como é que a gente E aí faz? breca aí. Muitos projetos, é engraçado, quantos projetos devem ter morrido, até penso agora vários meus, assim, que morreram no período de execução e ficaram no pensamento onírico, assim, sabe? Tipo, fantasioso. E aí que eu acho que tem a ver com a sua forma de ver a vida. E você entender o seu posicionamento de ver a vida. O quanto Rita Lee sabia e tinha certeza do seu ponto de vista, das suas atitudes, e isso de alguma forma influenciava diretamente no processo dela criativo, na obra dela. Assim, quando o que eu acredito, no que eu acredito, não só acredito, mas eu vivo esse processo que é assim, cara, em algum momento você vai se deparar com um problema ou uma questão assim, tipo, isso eu não sei como é que eu faço, isso faz parte. Mas, por exemplo, a gente tem o processo ali, eu tô criando, aí quando vem aquela pergunta, e como é que eu faço isso? Quando surge essa pergunta, que é o break, né, como é que eu faço isso? A gente vai olhar meio que pra dentro e buscar as referências, que é o que pelo menos funciona comigo, não quer dizer que seja verdade. Mas, por exemplo, como é que eu faço isso? Aí eu falo, eu já vi o Netflix fazendo uma coisa semelhante. Puta, eu já vi fulano fazendo, acho que dá pra fazer. Então eu começo a trazer referência do que eu já vi na vida. No sentido, pode ser filme, revista, internet, amigo, conversa, networking, enfim, livro, música. É o que você está se alimentando. Então, na minha visão, quanto mais você se alimenta de forma diversificada, te ajuda no processo de
como colocar aquela ideia em ação. Será que te ajuda ou... Eu concordo, Mas tá? mesmo pra mim... Mas uma pergunta, será que te ajuda ou atrapalha? Porque aí você vê como o outro fez e você fica se Não, mas justificando. assim, pra mim, na verdade, me ajuda. Mas não quer dizer que eu sou o cara, tipo assim... então, enquanto você é um cara que plural, que assiste de tudo, que vê de tudo, então pra você é mais fácil. Não. Em algum momento eu vou esbarrar, e eu esbarro com coisas que eu falo, caraca, eu não sei o que eu faço. E literalmente não sei. Mas esse no começo pode ser uma dor, assim, tipo, você fica sofrendo ali, né? Caraca, eu não sei. Mas é um processo também que precisa passar, entendeu? No sentido de você ficar ali na busca, no comprometimento com aquela ideia, com aquele projeto, que se for genuíno, se for algo que realmente você quer fazer, cara, você vai acordar, vai dormir, vai respirar aquilo ali. Agora, se for algo de empolgação, de momento, aquilo ali vai cair no esquecimento e já era. Entendeu? A criatividade, ela tem uma característica interessante de não esgotamento em relação àquilo que você vai fruir da vida, assim, sei lá. Talvez o seu posicionamento de vida interfere no seu objeto criativo, e ele é um posicionamento também político, ele é um posicionamento de cultura, ele é um posicionamento do seu ponto de vista mesmo, ele tem a ver com essa... Nossa, isso é uma brisa muito louca, assim, acho que beber vinho e falar sobre um assunto é muito doido. Mas é engraçado como o processo criativo, ele diz muito mais sobre um ponto de vista do que uma porca perfeita num parafuso, sabe? É mais o seu ponto de vista naquele momento. O que você viveu, né? No que diz. Por isso que, por exemplo, se você pegar uma pessoa que... Isso talvez seja até interessante. Você pegar uma pessoa que viajou o mundo. Vai trocar uma ideia com essa pessoa. Ela viajou o mundo, ela praticamente conheceu todos os países. E pega uma pessoa que não saiu da cidadezinha do interior. Mas você acha que essa pessoa é menos criativa? Não que ela é menos criativa, eu tô dizendo no sentido de experiência. No sentido plural. Mas às vezes a pessoa do interior possa ter tido mais experiência. Não, digo no sentido físico mesmo, de você ter conhecido lugares físicos, assim, palpável, sabe? Tipo, fui lá pra Nova York, conheci o Havaí, tô dizendo nesse Mas sentido aí físico. eu coloco uma Ela outra pode, questão. obviamente que hoje em dia, o mundo global, assim, você pode ver pela internet, tá tudo certo. Mas eu tô dizendo assim, o fato de você viver a experiência também contribui drasticamente pro processo. Não que impede, mas vai contribuir de uma maneira... Vou pôr um agravante. Importante. Sim, acredito que sim. Mas essa questão da quantidade de experiências, ela dá de cara com você estar desperto à experiência. Quantas vezes a gente, assim, tipo, puta, eu devia ter vivido aquela situação com muito mais atenção, sabe assim? Tipo, você foi num lugar ou viveu uma experiência e não viveu a experiência. Eu acredito, talvez, que o repertório significativo de algo tem a ver com a sua capacidade de estar desperto para aquele momento. E aí sim, de alguma forma, impacta com o seu posicionamento de vida, a forma com que você acredita e tudo mais. E isso vira um material de trabalho para o processo criativo. Mas, por exemplo, imagina que essa pessoa do interior, que nunca viajou ao mundo, ela vive aquele local com tamanha atenção e profundidade que a pessoa que tem ali viajando o mundo, às vezes está passando ali, não olha na cara de ninguém, não vive nada, e simplesmente conheceu lugares. Então, por isso que eu sabe? falei da questão física. A pessoa tá lá em Nova York, ela não vai passar lá, tipo, eu tô aqui. Não, ela tá lá, ela tá vendo. Ela tá vivendo essa experiência. Vivendo o que eu digo é assim, cara, você está pisando, você está vendo, você está sentindo um frio diferente. Você tá ouvindo sons diferentes, até o trânsito talvez seja diferente, o barulho das falas são diferentes. E criatividade é treino.
Então, por exemplo, a pessoa ficar também assim, tipo, sei lá, uma profissão que a pessoa faz o mesmo movimento a vida inteira, ela é menos criativa do que uma pessoa que tá ali, sabe, ativamente buscando a criatividade, desenvolver. E claro, se você trabalha numa profissão que estimula esse lugar, óbvio que essa pessoa vai ser muito mais criativa do que uma Você falou pessoa uma que, coisa interessante, trabalha com linha estimular. de produção. Não sei, ó, eu vou falar uma coisa que pode ser que seja de Não, momento faz todo besteira. sentido. Uma pessoa que está no caixa do supermercado, ela só precisa pegar o produto e passar no caixa. Automatização. você tá Automatização. Talvez ali, não que aquela pessoa seja menos criativa, mas essa função, ela é menos criativa do que uma pessoa, uma pessoa que trabalha com audiovisual, uma pessoa que trabalha com cinema, um ator, um artista plástico, um músico, talvez. Um artista de modo geral. Aí eu acho que tem uma coisa importante desse ponto de vista, né? Que criatividade tem a ver com a forma com que você vê a vida. Imagina que essa pessoa que esteja no emprego qualquer, porque às vezes não vou intitular qual é o emprego, mas esteja no emprego qualquer, que tem uma característica mais presa, mais automatizada, mais conservadora e tal. E uma outra empresa que às vezes da mesma função, mas que tem uma característica mais livre. E aí eu acredito que seja uma questão de liberdade. Sim. De você ter a visão mesmo de mundo de que você é um ser que pode falar. Então talvez a característica aí independente se você é o cara que viaja pra Caracas, se você é o cara que mora no interior, se você é o caixa do supermercado, se você é o neto do Silvio Santos. Se você não se vê como uma pessoa livre, e aí livre no sentido de, cara, agora eu posso fazer determinada coisa, eu posso falar determinada coisa. Livre não no sentido financeiro, de tipo, agora eu posso largar tudo, mas no sentido de liberdade de expressar, de falar. Mas aí, por exemplo, a gente já começou falando de criatividade, partindo de um ponto que todo mundo sabe o que é criatividade. E ainda na minha visão... E o que é criatividade na minha visão, as pessoas não sabem, assim, tipo... Porque, por exemplo, se você chega e pergunta para um adulto, você é criativo? Aí esse adulto, a maioria, porque eu já fiz uma pesquisa no meu entorno, né? Obviamente, não fiz uma pesquisa IBGE, mas você fez uma pesquisa em torno, IBGE, aonde as pessoas falavam assim, cara, eu já fui criativo, sabia? Na escola eu desenhava, eu pintava, eu era criativo. E as pessoas relacionavam muito a desenho. Ao desenhar, a pintar, sabe, infantil. E na verdade não. Mas tem lugar mais libertador do que a nossa infância. Claro que tirando as infâncias traumáticas. Sendo que na minha visão... Mas da criança livre que brinca, sabe? Sendo que na minha visão, cara, criatividade é aquilo que a gente fala. Criatividade é que nem academia, é um treino. É você treinar, que nem a oratória. Se você treinar, logo você vai ficar bom. É que nem o inglês. Se você treinar, logo você vai falar aquele idioma. Então, parte desse ponto. Que as pessoas sabem o que é criatividade, né? Mas será que as pessoas não associam essa questão de criatividade ser igual a infantilidade, ludicidade, essa liberdade, falta de compromisso, falta de seriedade na vida adulta? Será que elas não associam com este lugar? E a gente que tem uma carreira artística dentro de uma economia criativa e tudo mais, enxerga a criatividade como matéria-prima e tudo mais. E mesmo a gente, dentro desse posicionamento de vida, quantas vezes que a gente não coloca a criatividade como... Sabe assim, um lugar de tipo, não consigo, tô sem criatividade hoje. Por exemplo, você falou aí, mas o que é criatividade? Eu responderia, cara, talvez seria correto definir criatividade, porque eu acho que a criatividade, ela é uma palavra tão camaleão, que dependendo de onde você coloca ela pode ter outros significados. Porque, por exemplo, vamos supor,
Quando o empreendedorismo ele se apropria dessa palavra criatividade, logo as pessoas do empreendedorismo vão falar: a criatividade é uma pessoa que resolve problema. Então logo eu preciso de alguém criativo na empresa, porque essa pessoa vai resolver problema. Como se fosse possível comprar a criatividade da pessoa. Entendeu? Né? A criatividade ela é desenvolvida, ela é treinada, ela não é uma coisa assim, tipo, vou contratar alguém criativo. É que nem, por exemplo, muitas empresas. A empresa ela tem 50 anos. Né? E ela sempre fez a mesma coisa. Ela falou: precisamos contratar pessoas criativas. Aí chega um cara extremamente criativo e fala: esse processo aqui podia ser assim. Ele falou: não vai ser assim. A gente tá aqui nesse mesmo processo há 50 anos e sempre funcionou. Pronto, você já não tem mais o processo criativo. Não é a forma que esse cara vê, porque às vezes pra ele já tá dando porque tão a criatividade é justamente essa liberdade de você estar aberto a novas experiências. Então, aí ele não sabe o que vai acontecer, né? O dono ou a chefia não quero abrir tanto assim, não. A gente já tá aqui há 50 anos. Tem a ver com uma falta de controle, né? Então, sabe aquela coisa de não vou mexer no time que tá ganhando? Total. Então, assim, cara, há 50 anos isso aqui tá funcionando desse jeito. Peraí, vai chegar alguém do nada e vai mexer? Melhor não. Vamos criar em outro lugar? Vamos fazer outra coisa? Entendeu? É o medo do novo. É o ponto de vista dele. É o medo do novo. Aí se você procurar, coloquei aqui no Google, por exemplo, sei lá, criatividade e definição. Em linhas gerais, criatividade é a capacidade de criar. Criar, imaginar ou produzir algo novo e diferente. Você viu como é aberto? E outra, não dá pra pôr... Olha que interessante. Por exemplo, capacidade... não dá pra pôr polícia dentro da sua cabeça. É a capacidade, de controlar. É a capacidade de criar. Criar o quê? Cara, criar qualquer coisa. Imaginar, cara... Se você é um ser humano que respira, você tem imaginação? Você consegue imaginar? A partir do momento que você consegue imaginar, cara, existe uma pitadinha, um tempero de criatividade aí dentro da sua cabeça. Então, assim, quando eu pergunto para um adulto, você é criativo? A resposta deveria ser: sim, sou. Talvez eu só não continuei treinando quando eu era pequeno ali, porque toda criança é criativa. Eu só não dei asas à minha imaginação. Toda criança livre é comecei a ficar chato. Será que toda entendeu? Criança então, assim... É a capacidade de criar, imaginar ou produzir algo novo e diferente. Então, se você tá não digo nem criando, mas se você tá imaginando e produzindo algo novo, cara, logo você tem sintomas de criatividade. Entendeu? É claro que assim, aí depende muito de onde você tá trabalhando para poder se desenvolver naquilo. E aí tem um ponto interessante que talvez seja o lugar, assim, nós aqui estamos preocupados com a questão da criatividade, se a pessoa se sente... Mas eu acredito que, sei lá, esse cara aí que é o dono da empresa que tá há muitos anos, o mercadinho lá, que tá rolando e, tipo, tá rolando da forma que for. Cara, se pra ele aquele ponto não incomoda, ele não vai mudar, ele não vai buscar, tipo, tentar uma coisa diferente. Então, acho que tem a ver com o ponto de vista da pessoa sobre ela mesma, e não eu chegar pra ele e falar que ele tem que ser mais criativo. Eu acho que é ele se sentindo incomodado com ações iguais, e aí tem a ver com uma questão de personalidade dele. Porque se, por exemplo, tá dando certo e tudo mais, pra ele não faz nenhum sentido mudar. Não há um incômodo. Então, talvez É que depende. Esse lance de, tipo assim... quando a gente joga pro lado da empresa... E quando a empresa fala precisamos de pessoas criativas... Normalmente a empresa está estagnada... Ou precisa aumentar o faturamento... Ou tem alguma coisa ali que parou. E aí precisamos de um sacode... De alguém de fora... Para fazer a roda girar. Só que a gente quer essa inovação... A gente quer essa pessoa criativa... Só que essa pessoa criativa... Ela vai chegar e vai bagunçar... A nossa... o ser humano, a gente fala que a gente não quer ficar na rotina, né? A gente quer viver uma coisa diferente. Mas se a gente sai muito da rotina, ou se a gente tá fora da rotina todos os dias, isso incomoda. Então o ser humano, acho que eu não tô falando aqui mais por uma questão achismo mesmo, não por dados, mas, por exemplo, o ser humano parece que intuitivamente ele busca o lugar ali, gostosinho, quentinho, eu tenho que acordar, eu tenho que tomar meu cafezinho, aí eu vou lá trabalhar bonitinho. Dentro e aí eu sei espera, que no finalzinho de semana eu vou... Que... Então já tem uma rotina estabelecida. Então quando vem essa pessoa dentro de uma empresa e bagunça, isso incomoda, entendeu? Então mas desde o começo, né, a frase norteadora da nossa conversa outra aqui... coisa que você falou que é importante, você falou assim...
você precisa ser mais criativo. Se a gente usar a analogia de que criatividade é um treino, que é um fato, então se a gente comparar a criatividade com a academia, que também é um treino, não faz sentido você chegar numa pessoa e falar, você tem que ser mais forte. Não, eu tô bem com o meu corpo. Então não faz tem a sentido. ver com não, mas isso. seu braço tá muito Não fino, é você tem que ser mais forte. Não, mas eu não quero fazer mais. Exato. Então, assim, você tem que ser mais criativo. É um agente... Eu não quero ser mais criativo. Eu já estou desenvolvendo a minha criatividade no momento que eu tô aqui. Pra mim faz sentido isso. Tem a ver, exatamente, tem a ver com isso, assim, que eu acho que é uma coisa, é um incômodo nosso agora, nesse momento, em relação ao outro, mas esse incômodo nunca vai ser do outro. Porque se ele não despertar pra ele, mais uma vez, acredito que sim, a criatividade, ela tem a ver com o seu ponto de vista. Se você não tem um ponto de vista sobre ela, e nem pensou sobre criatividade, possivelmente ela é um serzinho adormecido dentro de você e que se mantém aprisionado, assim, e tá tudo bem. A pessoa tá vivendo a vida dela, talvez não seja o grande ocasionador dos problemas da vida dela, mas ela não vai se estimular. Diferente, por exemplo, e isso que eu acho que é o mais perigoso, assim, quando você é um artista ou um profissional criativo e entra neste lugar. Porque a gente tá falando de seres externos da camada, da profissão, do ser um profissional que está dentro do ramo de economia criativa. Mas e um profissional que dentro da economia criativa, seja artista, seja, sei lá, um pesquisador, seja um artesão, ele entra nesse lugar de rotina, de se ficcionar e tudo mais, e perde o conceito de liberdade e não consegue enxergar, por exemplo, de que ele precisa exercitar a criatividade, o poder do estar no perigo, né? Porque eu acho que a criatividade ela tem esse lugar de insegurança, do novo, da gente não sabe para onde vai e tudo mais. E eu acredito que olhando o artista da internet hoje, ele é um artista que tende a se condicionar muito mais. Tipo, eu tenho que fazer isso, sabe assim? Se condicionar a uma rotina de postagem de não sei o quê. Então, mas você entende que acaba caindo nesse lugar? Total. Se você pega lá, o cara é influenciador, ele ganha rios de dinheiro na internet. Legal, ele ganha rios de dinheiro na internet, só que tem 2 sintomas aí. Ele tem uma rotina, que ele tem que gerar conteúdo. E ele é um escravo digital. Porque assim, ele tem que ele tem que trabalhar muito para uma plataforma, que essa plataforma, quanto mais ele entrega, mais ele gera engajamento, e então ele é um escravo digital, de ficar ali trabalhando, mas só que assim, é um trabalho meio invisível, né, porque você não vê o quanto você se dedica ali. A partir do momento que você tá com o celular na mão, talvez você possa estar trabalhando, entendeu, para quem é influenciador. E o fato dele ter que criar esse conteúdo é a rotina de ficar ali fazendo a mesma coisa. Então assim, você entende que às vezes a profissão é nova, mas a rotina ela aparece. Então assim, o cara que trabalha hoje como influenciador digital e o cara que trabalhava na fábrica antigamente, tá na rotina, do mesmo jeito. E eu fiquei pensando aqui... E é uma coisa que assim, eu não concordo, mas infelizmente funciona, que é a gente meio que relacionar ou sempre colocar, tô dizendo no âmbito profissional, a criatividade como aquele quartinho pobre que não tem verba. Por quê? Quando você tira o dinheiro e junta um coletivo, um grupo de pessoas e fala, não tem dinheiro. A gente precisa montar um espetáculo e a gente precisa ser criativo. E desperta o senso de urgência. Ou seja, né? a falta de dinheiro junto com talvez tenho que me destacar, ou tenho que ganhar dinheiro, ou tenho que de alguma forma monetizar isso aqui, obviamente te obriga a pensar, esmagar o cérebro e... Só que isso a longo prazo não é saudável. Você acha que a facilidade, até dos dados, tá? A facilidade dos dados e do ponto de vista que a gente vive hoje castrou a criatividade do artista novo. Tô falando de artista novo, contemporâneo, nativo digital, assim. Você acha que ele tá castrado criativamente, já que ele tem livre acesso a todas as plataformas 24 horas por dia, ele pode postar, pode até ganhar grana ali com a plataforma, ele tá munido de todas as ferramentas possíveis.
que a gente não tinha. Que a gente há pouco tempo não tinha, assim, sabe? Você acha que isso castrou o artista? Nós somos castrates Na verdade, eu não. Quando a gente fala de internet hoje é bem complicado porque até onde realmente a gente está criando, né? Aí vem aquela questão, né? Nada se cria, tudo se copia. Hoje na internet, assim, a gente tem uma... a gente pode estar assistindo o que está acontecendo na China nesse exato momento. Mas, assim, de repente eu vi um influenciador, alguém que está dançando lá na China e está bombando. E logo eu replico aqui. E quando eu replico aqui no Brasil, pro território brasileiro, eu me torno referência. Mas, na verdade, eu não criei aquilo. Eu só copiei de alguém de fora. Aí é a falta de referência do cara. Então, assim, quando a gente fala de internet, nem sei se tem esse dado, essa pesquisa, mas assim, será que nós estamos realmente criando ou nós estamos copiando? Eu não vejo problema de copiar. Se você copia dentro das suas possibilidades, você já está criando algo novo dentro disso. Mas, por exemplo, as pessoas que estão eu tô dizendo criar para quem, eu tô dizendo criar para quem de fato quer criar, entendeu? Eu quero criar, mas a partir do momento... Por isso que, assim, é uma linha bem tênue ali, né? No momento que você fala assim, eu preciso ter referências, eu preciso me alimentar de coisas, mas, assim, até onde eu estou me alimentando, lendo, vendo, ouvindo, e aquilo está servindo como apenas uma referência e não como uma cópia. De eu pegar assim, cara, isso aqui tá dando certo, vou copiar também aqui, vai lá, entendeu? Mas se você muda o segmento, por exemplo, se eu pego um texto do Shakespeare e reproduzo... Aí se chama adaptação. Sim, é adaptação, mas sempre vai ser do meu ponto de vista, então nunca vai ser uma cópia perfeita. Porque o tempo é diferente, o público é diferente. Talvez, aí o problema, se eu não dou os créditos devidos de que foi naquela fonte que eu bebi... Aí sim é até a nível de crime. Mas, por exemplo, se aquilo bateu em mim e eu consigo entender que aquela sensação que eu tenho eu consigo reproduzir em outra ferramenta... Mas coisas importantes aqui que a gente falou que eu acho importante reforçar. Senso de urgência, que criatividade tem a ver com a forma com que você vê a vida, o mundo. Pra você, eu acho que tem a ver com senso de urgência, liberdade... E nós falamos sobre repertório, um ponto importante, ativo. Por exemplo, quando eu pegava trem, né? Cara, é isso que eu falo de criatividade. Daquele lance de, tipo assim, você tem que estar no extremo, sabe? Tipo, na merda pra você conseguir usar a criatividade. Quando eu pegava trem, tinha um cara que ele vendia, sei lá, chocolate, um exemplo. E aí, assim, ele entrava no vagão, vendendo chocolate, blá, 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 e aí, de repente, do nada, um cara falava pra ele, cara, acabei de sair da outra estação, o Rapa tá vindo aí. Se eu fosse você, eu guardava isso daí, viu? Aí ele, puta, valeu, cara, obrigado por você ter me avisado. Galera, pra não perder a mercadoria, agora é R$1. Mano, a galera, assim, pra ajudar o cara, comprava. Mas como eu pegava trem todo dia, eu percebia que isso se repetia. E aí eu percebi o quê? Que eram dois caras que combinaram um rolê. Mano, genial, achei aquilo ali. Mas, você vê, aonde vai a criatividade pra você vender? Não, mas aí então, não é a criatividade, né? Tem a ver com o senso, a urgência, de venda. Tudo bem, mas aí você foi criativo na maneira de vender aquilo, entendeu? Porque, por exemplo, ele podia ter... Aí você tá associando criatividade com algo que é fora do padrão. Não, mas nesse sentido. Sim. Todo mundo tinha um padrão de venda, logo ele que está fora do padrão, ele é criativo. Aí que tá. Será que a criatividade puramente dita, aquela criatividade branquinha, pura mesmo, é onde você sai do padrão? Então, aí você tá falando mais uma palavra, fora do padrão. Você então entendeu? A gente tem senso de liberdade, urgência, fora do padrão, repertório. Quando a gente pega um artista, um profissional, alguém que se destacou, cara, o cara bombou, viralizou, saiu na mídia, mano, esse cara tá estourado, eu jogaria que, assim, é um cara fora do padrão. Ele criou algo novo.
Ele criou uma comunicação, uma maneira, enfim, ele foi pioneiro talvez naquilo. E aí vem todo mundo copiando. E aí tem uma coisa interessante, entendeu? até pra finalizar, e uma coisa interessante em relação a isso que você falou, quando aparece esse tipo de artista, né, que entre aspas, entre aspas não, literalmente, ele sai de um padrão estabelecido até então, e a gente até fala, né, anos 90 foi, sei lá, a época do pagode, a época do axé, a gente vai despertando e vai caracterizando aquelas épocas. Eu acredito que, talvez, você falando, que esse artista é aquele que despertou uma característica daquele momento em que uma onda aconteceu. Ele é uma onda, ele é sabe assim, ele não é uma marolinha, ele é uma onda que fez as pessoas se despertarem pela característica inovadora de frescor e trouxe esse senso de coisa diferente. Por exemplo, vamos supor, se a gente fosse dar um exemplo talvez prático. Primeiro que assim, pra mim, na minha visão, opinião também, a Anitta pra mim é uma pessoa criativa. Tanto é que assim, tá em ascensão, tá em alta, tá bombando e criativa. Por quê? Porque ela tá pegando referência, ela tá se alimentando, tendo contato, networking, fazendo os feats aí e tudo mais. Tudo bem que tem uma pitada ali muito forte de estratégia e também a pessoa é alucinada por trabalho, que aí é um outro rolê também. Mas, dando um exemplo aqui meio... Tipo assim, é uma pessoa que não inventou a roda, mas criou um novo jeito de fazer. E aí estourou. Adjetivou, né? O jeito que Anitta de que pra fazer. mim é o Thiago Ventura. Total. O stand-up, cara, desde quando o stand-up entrou, mano, é coisa de antigo. Não é de agora stand-up. Tá aí. Só que o stand-up, ele parece a moda, né? Ele dá uns picos, aí ele apaga, ele volta, ele apaga, ele volta. Então, assim, teve uma leva de gente que veio do stand-up, todo mundo foi pra TV, e aí deu uma baixa. E aí, de repente, surge o Thiago Ventura com uma forma totalmente corporal ali, interpretativa, totalmente expressivo na maneira de fazer, que, pum, bombou, surgiu um novo formato, entendeu? De se fazer stand-up. E aí é um stand-up mais expressivo, um stand-up mais corporal, que resgata aquilo. Então, às vezes, não é somente ser o pioneiro ou inventar roda. Às vezes, você pega algo que tá adormecido e fala, cara, eu enxergo diferente. Eu faria assim, pum, fui lá, fiz, pum, voltou de novo. Total. E aí uma galera fala, caraca, mano, tá bombando de novo, puta que da hora. Então, assim, esses picos que sobem são, que eu acredito, são pessoas criativas que entenderam o processo de como é que funcionava lá atrás e falou, cara, eu faria diferente. E aí o cara dá um novo rumo para aquele assim, mercado. Eu entendeu? acho que, até pra fechar, que a gente tá 32 minutos, mas até pra fechar, eu acho que é um ponto assim... essa pessoa criativa, ela tem um coletivo de características que tem a ver com a liberdade, esse senso de urgência no sentido tem que fazer agora, tipo, cara, a pessoa está embebida de fazer aqui e agora e o quanto antes, um senso de um repertório no sentido de estar desperto o tempo inteiro e conseguir juntar características injuntáveis, sabe assim? Tipo, a Anitta consegue juntar a galera do funk com a galera da elite top A herdeiro, sabe? Então ela conseguiu levar o funk pra dentro da casa do herdeiro ali. Então é a característica da liberdade, do repertório, do senso de urgência. E o que a gente falou que eu tô deixando de lado? Acho que... bom, senso de urgência, liberdade. Eu falei alguma coisa que surgiu aí também que eu esqueci. Mas eu acho que é um pacote... lembrando que assim... É um pacote, é uma visão, claro. É uma visão, eu e você. É um pacote, e é uma visão de momento. Que assim, não dá pra você adquirir na Shopee, né? É um pacote que tá ali, né? Não tá pontuando como assim, tipo... que nem o que tá em alta hoje, né? As 5 dicas para você ser mais criativo. Sem dica. Não tem nada de dica. Até porque eu acho que ser criativo é um não papo dica solto, nenhuma, então, eu acho que assim, ser criativo seja você. Pronto. Total. Porque assim, 5 dicas para você ser mais criativo. Mentira, isso daí não funciona com ninguém, não. Porque assim, você nasceu numa família X, numa realidade X, você mora num bairro X, você teve uma educação Y e é isso. O seu ponto de vista, não tem como você mudar. É o seu ponto de vista, né? é a sua vivência.
Ah, Então, assim, incômodo, a gente ia falar de incômodo também. Do quanto que você se sente incomodado no sentido de mudança daquele status quo, daquele Exato. padrão e tal. Então, às Massa. vezes, quem tá ouvindo é tipo assim, cara, isso pra mim fez muito mais sentido do que os 5 pontos que vocês falaram. E é isso aí. Faz parte.